Olá a todos, professor Luiz Cláudio. Estou gravando um vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a agricultura no Brasil, né, o processo de produção agrícola no Brasil, para que a gente possa ter noção, né, de como que esse processo ocorre, tá bom? A gente sempre tem que pensar em relação à produção agrícola, porque ela tem a finalidade dela. A finalidade dela é que acaba definindo, né, a forma como se vai produzir. A gente pode produzir em relação à técnica de produção, né? Você utiliza muita técnica ou você utiliza pouca técnica. Isso aí a gente acaba diferenciando, né? A chamada agricultura intensiva da agricultura extensiva. A agricultura intensiva utiliza muitas técnicas, a agricultura extensiva não utiliza muitas técnicas. Então aqui você já tem uma diferenciação. A gente tem a chamada, nesse processo de uso de técnica ou não uso, a gente tem a chamada agricultura tradicional, com práticas mais arcaicas, e a chamada agricultura moderna, que muitos hoje em dia chamam de agronegócio, agrobusiness, que é uma produção voltada para o mercado externo, altamente mecanizada. É bem nocivo em relação ao meio ambiente, bem nocivo em relação aos usos de recursos, né, naturais, mas ela é altamente produtiva, né, uma produção intensiva que a gente chama. Então a gente pode chamar de produção tradicional extensiva e produção moderna de produção intensiva, porque isso está relacionado ao uso ou não de técnicas. Nós temos a produção que utiliza técnicas naturais, então em relação às técnicas a gente pode dividir em três, né? Agricultura tradicional, moderna e a produção orgânica, que é uma produção que utiliza recursos naturais, tá? Nós podemos pensar também nessa produtividade em relação à mão de obra, né? Ou seja, quem que está trabalhando nesse campo? Aí a gente pode pensar numa agricultura patronal, ou seja, existe um patrão que paga um salário, que assina a carteira de uma galera que trabalha no campo. Ela não é muito comum hoje em dia, né? Os sistemas de produção no campo, elas não indicam o aumento do emprego, na verdade, cada vez mais o emprego no campo está diminuindo, então existe um movimento de pessoas saindo desse campo, tá? Principalmente por causa da mecanização intensa. Nós temos a chamada agricultura familiar, que é a agricultura familiar, são as próprias pessoas que acabam trabalhando ali naquele processo, as pessoas da família. Por que antigamente as pessoas tinham tantos filhos? Por quê? Porque as pessoas moravam no campo, então o padrão de vida é um padrão de vida rural. E nesse padrão de vida rural, as pessoas trabalhavam em atividades agrícolas, atividade pecuária. Então as pessoas acabavam tendo muitos filhos para que esses filhos pudessem ajudar na produção. Então era um trabalho familiar, tá? Não é um trabalho assalariado, você produz para sua própria subsistência e até para poder vender seus excedentes. Então a gente pode pensar numa agricultura patronal, que assina a carteira. Nós podemos pensar na agricultura familiar, tá? Ou seja, existe uma família que produz ali, a produção familiar, geralmente pequena propriedade. A gente pode pensar numa produção por cooperativa, ou seja, vários pequenos agricultores se reúnem, formam uma cooperativa e começam a produzir, tá? A gente pode pensar em dois sistemas também que são interessantes, que é o chamado arrendamento, tá? Que seria um aluguel do processo, né? Ou seja, eu tenho uma terra, não quero usar, eu alugo para alguém que quer usar. Então aquela pessoa me paga um valor por aquele espaço, né? Como se fosse um aluguel urbano, tá? Então eu vou usar aquele território ali para poder produzir meu item agrícola ou criar meu animal. E depois que eu tiver depois eu pago aquele aluguel ali de acordo com o acordo, né? Pode ser mensal, pode ser semanal, tá? Aí é de acordo com o contrato que você acaba assinando. E a gente tem um outro sistema que é o chamado sistema de parceria, que seria o quê? Eu tenho uma fazenda, não quero usá-la, mas eu tenho alguém que quer trabalhar ali. Ou seja, eu estabeleço um sistema de parceria com ele. Ele não vai me pagar um aluguel, como é o arrendatário, tá? O arrendatário está me pagando um aluguel. Esse sistema de parceria, eu vou fazer o quê? Eu dou o espaço aqui, ó, você pode produzir aqui na minha fazenda. Mas quando você tiver o resultado final da sua produção, a gente vai ter uma divisão ali daquele processo. Aí a gente tem os chamados meeiros, né, que dividem a metade da produção, ou mesmo os terceiros, que dividem um terço da produção. São alguns sistemas, né, que a gente acaba tendo de acordo para trabalho no campo. Tá? A gente pode ter sistema de carteira assinada, a gente tem também um sistema interessante no campo, que são os trabalhos sazonais, que é o quê? A galera que trabalha na colheita, que trabalha no cultivo, né, no início, né, na plantação, né, e depois volta para a colheita, tá? A gente tem um grande exemplo disso chamado de boias frias, né, que eles acabam trabalhando de forma sazonal, ou seja, eles trabalham na colheita, muitos deles trabalham também no plantio, tá? Mas esse tipo de trabalho ele não gera nenhum tipo de vínculo trabalhista, né, em relação ao dono da fazenda e aquele cara que vai ali fazer aquele trabalho. Por causa da mecanização, a gente acaba tendo muito menos emprego no campo
tá? Por causa disso. Então, sempre que a gente for pensar em relação à agricultura no campo, a gente tem que pensar, finalidade dela, é para subsistência ou é para vender? Agricultura comercial ou agricultura de subsistência? Em relação à técnica, utiliza muita técnica, agricultura intensiva, pouca técnica, agricultura extensiva? Ela utiliza recursos naturais, agricultura orgânica? Ou seja, a gente tem que pensar nisso em relação às técnicas. E a gente tem que pensar em relação à mão de obra. Tem mão de obra assalariada, tem parceria, tem arrendamento, tem essa questão da agricultura familiar, tem uma cooperativa, ou seja, a gente tem que sempre diferenciar a agricultura nesses processos. Então, dentro desses processos, a gente tem vários tipos de produção, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí as divisões que a gente pode ter dentro da agricultura. Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.